Eu sempre digo que em eleição tudo é possível. Tudo. As pessoas às vezes, quem ganha, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar, quem vai Não, perder, não se sabe. Agora é preciso que todo que é um mundo... processo, né? Óbvio que primeiro você tem que montar um time, e aí é por isso que se faz uma avaliação de quem ganha, né? E aí, nesse contexto aqui, você vai observando quem melhor vai montando o seu time, né? Naturalmente, a gente diz, esse aqui está com o melhor time. Aí ele vai para o campo, ele vai para o jogo. Aí, de repente, nem sempre ter o melhor time joga melhor. Né? E aí, mas é natural, e na política isso vale mais que no futebol, de que quando você tem um melhor e maior time, você tem condições de lograr mais êxito. Então, assim, todas essas candidaturas são legítimas. Dona Anice, o Careca, né? O Samuel, o Edmilson, e eu respeito todas elas. Né? E acho que fica muito claro hoje, que quando tu coloca que Edmilson era tido como um político inabilidoso, que não dialogava, que não cedia. E quando ele faz esse gesto de dialogar, né, de passar por cenário que tem condições de unir a oposição, né, eu acho que ele mais faz, né, garantido hoje, como eu falei, fazendo essa armadilha para Samuel, né, com a garantia de que com o recall que ele tem, com a estrutura de palanque nominata que ele montou, ele tem mais condições agora, numa futura pesquisa, passar Samuel. Né? Então, por isso, eu não tenho dúvidas que foi isso que fez ele aceitar. Se não fosse, né, pelo perfil de Edmilson, porque ninguém muda da noite para o dia, né, e Edmilson tem mostrado ao longo dessas 5 eleições que ele vai disputar com essa, ele vai para 5 eleições de prefeito, né? Então, mais uma de vereador. E mais uma de vereador. Então, ele não pode ter mudado da noite para o dia. Então, eu avalio que a única coisa que fez Edmilson ceder para um acordo foi porque, mesmo hoje ele não estando na frente de Samuel, ele sabe que quando ele jogasse essa estratégia, ele jogasse esse jogo da união, ele superaria Samuel nas pesquisas. Então eu tenho certeza que a próxima pesquisa, Edmilson está na frente, né? E aí, se Samuel for cumprir o acordo, provavelmente para ser vice. Né? Não vejo, talvez até ao contrário, se Samuel se manter, eu acredito que Edmilson não ficaria vice ele indicaria alguém, né? A mulher, um Josa, alguém. Eu acho que mas ele em si, né, ceder do seu pódio de prefeito, de candidato a prefeito para ir compor de vice com Samuel, que ele rejeitou muito, todo mundo sabe, tanto que também, assim como os climas lá no nosso campo tiveram acirrados na disputa interna, também no campo deles estiveram muito acirrados, né? Até de forma mais... Dizem sim que para a oposição é sempre mais difícil se unir, né? Sim. Alguém dizia que a oposição ou a esquerda não se une nem na bala, né? Diziam isso, né? Porque, assim, aí eu não estou falando realmente do Edmilson, estou falando das esquerdas, que as esquerdas têm uma base ideológica muito forte, e essa questão ideológica às vezes impede que alguém do PCO dialogue com alguém do PSTU ou do PSOL. Então tem muito isso. Mas Edmilson, Rony. Mas ele vai vir, convida ele que ele vem. O convite está feito aí para todo mundo. Olha, Edmilson, já está convidado para o podcast aqui. Retomando aquelas mensagens do grupo Eleições Penalva, que é o grupo que está badalando a cidade no campo político, né? Tem uma mensagem em que um aliado, depois já teve também movimentos contrários aí, né? Aliado seu, que já acenou, a gente sabe até quando fica, né? Uhum. Mas isso, em política essas coisas às vezes são muito circunstanciais. Certo é que um dos aliados do Edmilson, candidato a vereador na última eleição, aqui do São Joaquim, acho que como é o nome dele? Quito. Alô, Quito do São Joaquim. Um abraço. Então você trouxe o Quito para o teu campo, tiraram foto, postaram foto, e na hora do debate você diz assim: Edmilson, quando você olhou essa foto, você deve ter tido um abalo. Quer dizer, ali fica claro que tu quer desestabilizar o adversário, né? E abalá-lo emocionalmente. Seria isso uma estratégia, né? Me parece que você lida muito bem com essas questões. E outra questão não diria para fechar, mas para essa pergunta, sobre quem você preferia enfrentar, dizem por aí,
chegou até mim, eu achei até graça um pouquinho dessa questão, é de que você teria dito de que o maior presente que Deus te deu foi Edmilson como adversário. Procede? Não, Por conta das vitórias. Procede, mas assim, quando tu coloca que uma política, que uma eleição majoritária é uma disputa, né, que ela tem muitos momentos e ela vai se construindo a cada etapa, né? Ela tem que nascer, né? Ela tem que crescer, se manter e ganhar, né? Então, assim, nesse quesito, para mim, talvez o melhor candidato seria Samuel, com a menor experiência política, né? Samuel, dentre todos os candidatos que estão postos, é o único que nunca teve nenhuma eleição aqui em Penalva, nem como cabo eleitoral, né? Eu nunca vi Samuel em qualquer eleição, nem na de Lorival, nem na de Nauro, nem depois na de Zeca com Edmilson e Nauro, e aí eu posso falar com mais propriedade de 2016 para cá, que eu estou concorrendo. Então, eu nunca vi ele em nenhum campo, né? Apesar do pai sempre ter sido ligado ao Edmilson, votando, mas nós nunca... Foi ligado ao Lorival. Ele teve, tinha uma relação muito próxima com o Lorival. Foram ligados ao Lorival, votando no Lorival, e depois agora votando, depois que eu sou candidato, votando de Zeca para cá, votando em Edmilson. Mas o que eu estou falando é na questão da experiência. E tu sabes, Gonçalo, vocês, por exemplo, tu é o maior estudioso de política de Penalva. Não tem outro aqui, até porque tem livro escrito. Eu acho que o maior não, né? Mas não, de Penalva, o maior, sim, como escritor e tudo. Mas tu podes perceber, coordenando uma campanha majoritária, e também já foi candidato a vereador, já foi candidato a vice. A vice. Isso. Mas coordenando uma campanha majoritária, tu pode perceber que a prática ela está totalmente dissociada da teoria, né? Daquilo que a gente entende, como é que deve fazer, como é que se conduz uma campanha e tudo. Então nesse quesito, para mim, o Samuel seria o melhor candidato, porque é o que menos tem experiência. E quando tu olha o campo do Samuel, né, que eu falo o campo de aliados, ele tem um campo mais radical. Neto Gás, Da Pata, Flávio Jansen, pessoas radicalíssimas, né? Que tu quer dizer bolsonarista, diz logo também aí. bolsonaristas, né? Sabe que eu não entendo algumas coisas? Eu não entendo como o Lula tem quase 80% de aprovação em Penalva. E assim, no Maranhão, pouquíssimas cidades. O Lula perdeu, acho que em Imperatriz, Açailândia, talvez lá em não sei o que dos crentes lá de Laias. E aí veja, o Lula, que é o político de maior aceitação no município de Penalva, em vários municípios por aqui, mas me parece que, do ponto de vista pragmático, alguns candidatos não entendem muito isso e acabam flertando com o bolsonarismo. Quer dizer, o mais inteligente não queria nem que tu tocasse nesse assunto, porque aí nós vamos estar alertando aqui, né? Mas aí faz parte do teu papel, né? Também. Mas é isso. Então, assim, o Samuel, nesse quesito, para mim, seria o melhor candidato, porque quando você... Também não estou dizendo que o Samuel seja o que algum candidato a prefeito, mas os nomes que tu citaste são nomes confessadamente bolsonaristas. Sim, bolsonaristas, e que tem uma inserção diária de choque, né, com essa realidade. Então, por quê? Porque aí eu tenho que, e conta muito, né, a hora que vai botar uma campanha na rua, essa experiência de campo, essa experiência da vivência da política, né? Porque tu pega hoje aqui, se tu for falar com Dona Maria lá no Escorrega, Dona Maria vai falar as coisas mais horríveis de todos os políticos, principalmente de quem está no mandato, né? Mas Dona Maria hoje, ela não tem sentimento de eleição. Dona Maria hoje ela está falando muito de forma aleatória daquilo que ela tem de informação do momento, né? E não é nenhuma surpresa que quando chegar o processo eleitoral, né, o momento das influências, do sentimento da eleição, Dona Maria, por alguma situação, por alguém, ela vote no candidato que ela falou mal lá atrás, que ela disse que não votaria, que vai perder a eleição, que não sei o quê. Então, quando tu pega o campo do Samuel, eles vão muito nessa vertente, né? Se tu pegar hoje, por exemplo, se fizer uma pesquisa hoje, com chuva, com rua, com não sei o quê, minha avaliação ela cai para os 62,
graças a Deus, nunca caiu de 60%. Tá falando de aprovação. Do governo. Aprovação do governo. Aprovação do governo. Mas tu vai pro verão, quando a gente volta o ritmo de trabalho, arrumando rua, a obra tocando, as coisas acontecendo, eu vou para 78%, já cheguei a 80% de aprovação. Então, e aí, se tu pegar esse cabo eleitoral inexperiente que está vindo para a primeira eleição, para a linha de frente, ele vai fazer uma leitura desse cenário, desses momentos, totalmente descontextualizado. Então ele vai com o sentimento lá daquele eleitor convulsionado, com raiva, falando coisas, e esse eleitor, num processo, a hora que a gente botar nosso time em campo, ele vai ser amassageado por alguém, ele vai ser acalantado por alguém, ou por mim, ou ele vai ter alguma situação resolvida que ele vai se acalmar e vai se posicionar e até favorável. Você orienta a tua equipe, vamos receber esse acolhimento, sem é orientado? Sem sombra de dúvidas, porque eu acho que, e não é nem só orientar, é dar o exemplo. Eu sou o prefeito, Gonçalo, presente, com a minha casa aberta. E aberta, quando eu falo, não é com portão escancarado, porque hoje nós temos a questão da segurança. Mas na minha casa, quem bate, o portão é aberto, é atendido. Né? Então eu faço uma política, de fato, com muita presença, né? Atendendo as lideranças políticas, atendendo o povo, que às vezes não consegue ter esse acesso a um vereador, acesso a uma liderança de bairro ou de povoado, mas ele consegue chegar em mim, chegar na minha casa com seu problema, e ele é acolhido, ele é, né, a gente bota para resolver. Então eu acho que é isso também uma das coisas que faz muita diferença, né, para mim, como político, né? É esse corpo a corpo, que aí é quando eu digo, aí é que alguns aliados dizem que eu digo que Edmilson é perfeito, foi o aliado perfeito para mim, porque eu e Edmilson, nós temos perfis antagônicos, de fato, né? Eu sou um político de entrar em todas as casas. Se eu estiver visitando tua rua aqui, tua casa estiver aberta, eu bato lá e entro e converso contigo, te cumprimento, mesmo estando com tua bandeira maior do mundo do 12, do 65, seja lá qual for. Tenta desarmar e deixar uma porta aberta. Isso, eu não entro para te desrespeitar, eu não entro para mudar teu posicionamento, mas eu entro e digo, olha, Gonçalo, marido e mulher se separam, pai e filho brigam. Então hoje tu tá com tua bandeira aí, eu sei que não tô aqui querendo que tu baixe ela, não vou fazer uma proposta para te baixar ela. Mas, como a política até boi voa e amanhã Edmilson pode te decepcionar, pode brigar contigo, tu pode... Então eu quero que eu seja a tua segunda opção. Eu quero deixar a minha porta aberta para ti, entendeu? Então, e Edmilson não, se tu botar uma bandeira, e eu estou dizendo isso agora, ele vai até mudar, né? Ele vai agora entrar em tudo quanto é casa. Eu fico até receioso em vir para essas conversas, porque eu acabo dando muita dica aqui. Mas aí, e Edmilson não. Edmilson tinha um perfil de só ir nas casas de quem... Vota nele. Tem voto declarado para ele. Mas está mudando. Pois ele está dizendo que está mudando, né? Eu acho que está mudando muito por conta de mim, né? Porque eu tenho provocado ele, eu tenho dito para ele que é isso que tem dado errado para ele, né? O homem tem então, costurado. Meio que tô dando sinais aí. Tem costurado bastante acordo aí. Tô sabendo, sabendo. E eu acho que aqui o ápice de Edmilson aí, de quanto ele foi, né? Que é isso que eu disse, Edmilson era um acéfalo político, de repente. Aí é que eu não sei se foi ele eu dou meus parabéns, ou se teve alguém por trás, talvez já foi Ivaldo, né? Chegando ali com Surama, que foi atrair Samuel para o campo dele. Né? Ele tirou um candidato que estava sendo calo no sapato dele, porque Samuel não era um problema para Ronildo. Samuel não é um problema para o campo da situação. Samuel estava esvaziando Edmilson. A primeira disputa é interna. É interna. Samuel é um problema para Edmilson. Então, quando ele atraiu Samuel para a esteira dele aqui, para a trincheira dele, né? E com sinais muito claros para o cenário, né? E aí nesse quesito, se tu pegar o próprio grupo eleições, tu pega Ronildo, 11, Ronildo, Samuel e Edmilson, eu e Edmilson temos mais vozes fortes dentro do grupo. Samuel tem menos, né? Apesar de talvez até vozes mais radicais, mas menos. E aí, nesse campo, é natural que Edmilson consiga se sobrepor aí sobre Samuel. E acho que foi essa a estratégia, né? Foi essa. E se ele tivesse me perguntado, que não me perguntou, era isso que eu diria. Atrai Samuel aí, porque Samuel hoje está na tua frente, é teu problema, mas tu tem mais corpo e mais nome, né? Porque Samuel foi um nome que ventilou, que foi para cá, foi para ali, o vento levando, mas não tinha base. Não estava sustentado ainda por um alicerce, não tinha alicerce. Conhecia-se muito o pai, assim, pela seriedade, pelo trabalho, uma pessoa bem-sucedida, o Zé Antônio. Se falava muito assim, Samuel de Zé Antônio. Mas hoje eu acho que o Samuel já é uma figura bem conhecida, talvez não na mesma proporção do Edmilson, que já foi prefeito.
e tal. Você falou sobre a questão da teoria, que é diferente da prática, e de fato não poderia ser igual, né? A teoria, ela cumpre um papel importante, que é de lançar luz à prática. Mas, às vezes, algumas pessoas criticam a teoria porque não dá para vivê-la tal como ela foi pensada. Ela está lá para ajudar, né? Até porque ela foi pensada em um momento, em uma realidade, né? E ela acaba generalizando. Sim, e a prática ela é diversa ali, né? Então, pontual. assim, mas a teoria ajuda muito a gente a pensar. Agora, teorizar sobre política, vamos pensar num personagem que teoriza, que estuda política, é diferente de reunir as condições materiais para fazer uma campanha. Porque fazer uma campanha vai exigir muito mais do que o conhecimento político. Sim. É preciso ter outras variáveis e o adversário também não está amarrado. Você conhece, mas tem outro que conhece. Sim. Você tem dinheiro, mas também tem outro que tem dinheiro. E é por isso que eu fecho aqui, né, nesse ponto, quando eu digo que talvez, ao invés de achar que Edmilson fosse o melhor candidato para a gente disputar hoje, eu digo que seria Samuel o melhor candidato nesse ponto bem aí, né? De justamente não ter essa amarração aí necessária para